2020 foi o ano que muita gente entendeu a importância que o SUS tem, né? Era bandeira escrito Viva o SUS, era meme escrito que defender o SUS era gostoso demais, e o Vitinho do SUS era cotado pra Fazenda. Inclusive, beijo, Vitinho do SUS. Um beijo pra você, Leila Lopes. Bravo demais. Pois é, e o pior é que, mesmo depois da pandemia mostrar da forma mais dolorosa possível, né, Laura, a importância do SUS, ainda tem gente caindo no papo de que ele precisa acabar e o sistema segue sofrendo com o desmonte e a falta de investimento, né? Esse ano, o SUS tá completando 35 anos e não existe homenagem maior do que lutar pela defesa dele. No programa de hoje, a gente não vai falar só sobre a origem do SUS, mas também sobre o porquê a gente deve lutar pelo Sistema Único de Saúde. Sem risadinha nessa introdução, sem piadinha. Universaliza a vinheta aí, ó, Drauzio Varela. Áuzio Varela. Doutor Áuzio. Quando eu nasci, ou como diriam os cariocas, quando eu nasci, o SUS já existia. Quando o Ian nasceu, também. E provavelmente, pra maioria dos web comunistas, o SUS sempre teve aí. O que é, muitas vezes, propositalmente deixado de lado, quando a gente fala dos problemas da saúde, é que o país já existiu sem o SUS e a vida era muito pior. Nas décadas de 70 e 80, durante a ditadura, só tinha direito a atendimento público quem contribuía para a Previdência Social, ou seja, trabalhadores formais. O que fazia com que metade da população brasileira não tivesse acesso à saúde gratuita. Mecânicos, costureiras, diaristas, comerciantes, prestadores de serviços sem registro, camponeses, desempregados e autônomos, como pintores e pedreiros, não tinham acesso à saúde pública. Para todas essas pessoas, restavam só 3 escolhas: depender de caridade, hospital de filantropia ou se virar para pagar tratamentos caríssimos do próprio bolso. O resultado era mortalidade infantil altíssima, epidemias recorrentes de doenças que já tinham vacina e desnutrição generalizada. Para se ter ideia, nos anos 80, 1 em cada 4 crianças sofria de desnutrição crônica. E a demanda pelo SUS veio do povo em meio ao desespero de não ter acesso básico à saúde e ver, por exemplo, filhos morrendo por falta de medicação e tratamento simples. A existência do SUS é fruto das demandas dos movimentos sociais por melhores condições de vida para a classe trabalhadora e a população mais pobre, principalmente. E não envolveu só médicos sanitaristas e estudantes de medicina, mas também um grupo de mulheres semi-analfabetas, donas de casa, que se organizaram para exigir que saúde fosse um direito dos seus filhos, das suas famílias e das suas comunidades também. E eu citei as donas de casa porque a gente sabe que no capitalismo também é reservado à mulher a posição de cuidado. Por isso era bem comum que mulheres que não atuavam na área de saúde aprendessem naquela época a aplicar vacina, a descobrir como conseguir vaga em hospital filantrópico e ter esse contato com a pauta de saúde de maneira mais imediata. E mães, donas de casa, mulheres trabalhadoras foram protagonistas na luta que levou à criação do SUS. Não sei se vocês sabiam disso. Pra vocês terem noção do que o Ian tá falando, na década de 70, durante a ditadura, sob o governo do Geisel, a mortalidade infantil chegou a ser de 120 óbitos para cada 1000 nascimentos, uma taxa altíssima. Em São Paulo, a situação chamou a atenção de moradores da zona leste do estado, em especial das donas de casa, e isso deu início a uma mobilização muito importante. Quando cerca de 10 donas de casa do Jardim Nordeste se reuniam todo dia preocupadas e sem saber como agir para discutir problemas da saúde pública. Lá elas choravam, se mobilizavam, combinavam de ir na porta de hospital com os meninos debaixo do braço, tudo isso em plena ditadura, em reuniões escondidas em uma casa dos fundos da paróquia Santa Luzia. Em meio à luta, o movimento se encontrou com uma série de médicos e estudantes de medicina que lutavam por mais equipamento público na região. E foi em encontros e reuniões entre donas de casas e os médicos sanitaristas que eles acharam uma brecha na lei. A lei do estado de São Paulo assegurava a existência de conselhos de saúde para fiscalizar a atuação do poder público. Uma brecha que eles tanto procuraram para poder tocar o debate com mais força. Em 78, ainda no regime militar, 12 donas de casas mostraram que a organização popular pode e dá resultados. Elas mesmas tiraram as próprias fotos, fizeram urnas em caixas de sapato, confeccionaram as cédulas e fizeram campanhas se revezando dia e noite nas feiras, nas igrejas, nos comércios locais, conversando com outras mães, com pais e com todos os trabalhadores próximos.
E assim elas foram colhendo votos da população para que pudessem ser eleitas. E foram eleitas com uma votação consagrada de 8.146 pessoas. Algo bem próximo de campanhas de plebiscito popular. E foi assim, com muita pressão popular, que as conselheiras foram reconhecidas oficialmente pelo poder público. E a partir desse momento, os conselhos passaram a ser eleitos pelo voto popular, que é uma coisa que, na real, acontece até hoje, mas as pessoas não sabem muito sobre. E eu queria citar aqui a fala da Justelita, que é uma das donas de casa eleita em 78, que fala sobre essa luta. Abre aspas. Às vezes o povo pensa que é o governo, o político, mas não foi não. É um projeto feito por nós, 12 donas de casa, semi-analfabetas ainda por cima. Bem poucas sabiam ler e escrever. Fecha aspas. A luta por saúde pública já crescia e era uma demanda real em várias regiões do país. Por exemplo, no Nordeste, movimentos populares e de base se organizaram contra a alta mortalidade infantil na região e doenças infecciosas e a falta de atendimento médico. Muitas vezes eram mulheres liderando essas mobilizações que começaram a pressionar os governos municipais e estaduais por melhorias. Na Amazônia também, por exemplo, e outras regiões do norte, a luta incluía também a defesa da saúde indígena, que sofria com desrespeito às especificidades culturais e a falta de atendimento adequado. E algumas organizações indígenas passaram a cobrar as políticas públicas que reconhecessem essas diferenças especificamente. Em cidades pequenas e áreas rurais do centro-oeste e do sul, por exemplo, a carência de médicos e hospitais motivou a criação de clínicas populares e ações solidárias, além da articulação com sindicatos para reivindicar um sistema público universal. Essa mobilização popular, diversa e regionalizada, foi essencial para embasar a Constituição de 88 e a criação do SUS, garantindo que o sistema fosse pensado para atender toda a população, respeitando as desigualdades regionais. Só que esse não é o episódio número 1 do programa. E a essa altura, você que é weber comunista, ou como o Ian fala, weber comunista safado com a gente, já sabe que no capitalismo não existe direito conquistado. Se tem uma coisa que o capitalismo sabe fazer, é retirar de nós direitos que a gente pensava que já estava garantido. E se demora muito pra gente conquistar algo, a perda costuma ser rápida e às vezes a gente nem percebe. As privatizações no Brasil e em qualquer país da periferia do capitalismo não surgem só como um desejo da elite local. Elas fazem parte de um projeto maior. Quem manda no mercado global são as elites do centro capitalista. E para eles o nosso papel está muito bem definido como uma fonte de recursos naturais, mão de obra barata e mercado consumidor. E como são basicamente essa mesma elite que definem as regras do jogo, basta eles se reunirem em grandes eventos cheios de especialistas e investidores para estabelecerem quais as tendências de mercado. E foi assim que no final dos anos 90 surgiu uma das mais derrateiras formas de destruir o SUS, as Organizações Sociais da Saúde, ou as OSS. Essas OSS aí são um, entre aspas, método de gestão coincidentemente criado no governo FHC, Laura. Se um liberal fosse explicar pra você, basicamente ele diria que OSS são entidades sem fins lucrativos e privadas que assinam contratos de gestão com os governos. Pode ser governo estadual, pode ser governo federal, para administrar unidades e serviços de saúde. Quais unidades e serviços? Eu sei lá, porra. Ou, por exemplo, hospitais, UPAs, ambulatórios, centro de reabilitação, essas coisas. E lógico, o objetivo é, entre aspas de novo, melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços da saúde pública, por meio de uma gestão ágil e profissionalizada, fecha aspas. Ou seja, mais uma forma de drenar recurso público para iniciativa privada para vocês que não são bobo nem nada. Na prática, hoje, só em São Paulo, 80% do orçamento da saúde tá na mão dessas OSS, gente. Bilhões de reais entregues para uma gestão privada e mercantil. E o próprio governo Lula, através da gestão econômica do Haddad, usa de políticas de austeridade fiscal e controle de gastos, mas que na prática são técnicas arbitrárias revestidas de ideologia liberal. Isso é a doutrina liberal! No fim das contas, se cria um sistema caro e ineficiente ao mesmo tempo, ao contrário das promessas dos ideólogos do gerencialismo corporativo aplicado ao Estado. Talvez a pandemia tenha sido, nesse período da história recente, algo que mais fez gente entender que nesse sistema, saúde é mais uma mercadoria e que para eles tudo bem se muita gente morrer em troca de lucro. Não é por acaso que a fortuna dos bilionários do mundo cresceu 60% durante a pandemia. No Brasil, 42 pessoas lucraram mais do que todo o valor usado para pagar o auxílio emergencial. O que pra gente que é pobre ou de classe média foi uma verdadeira tragédia, pra eles foi sinônimo de lucro.
Enquanto a gente estava passando por toda essa merda, para as operadoras de plano de saúde, a pandemia de coronavírus significou mais dinheiro em caixa. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, as operadoras de saúde privadas viram seus lucros aumentarem em níveis recordes em 2020. Se a gente analisar só o setor médico hospitalar, as operadoras tiveram um lucro líquido acumulado de aproximadamente 15 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2020. Um resultado 66% maior que no mesmo período de 2019. Só no segundo trimestre de 2020, abril, maio e junho, um dos períodos mais impactados pela pandemia, as empresas lucraram 9 bilhões de reais. O triplo se comparado com os mesmos meses em 2019. A crise é só pra gente, né, Laura? Não é pra eles. E muitos especialistas, entre aspas, do mercado financeiro na época afirmaram que o setor da saúde privada foi um dos poucos setores da economia bem-sucedidos em 2020. Por que será? O cinismo aqui é terrível, né? Beneficiado por quê? Comercial de quê? Segundo o professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP, o Mário Schaeffer, os planos de saúde se fortaleceram durante a pandemia. Se aproveitaram da crise sanitária e também da ausência de fiscalização e de regulação. O pesquisador Eduardo Magalhães Rodrigues publicou um estudo sobre o que ele chama de as 7 Irmãs da Saúde. Ele analisou as conexões entre as ações dos 200 maiores grupos empresariais do Brasil. E a partir disso, ele concluiu que existem 7 corporações que exercem não só o oligopólio do mercado da saúde, mas que fazem parte de um grupo muito pequeno de empresas que detêm o controle econômico hegemônico do país. A saúde privada é o terceiro setor mais poderoso da economia corporativa do Brasil, quando a gente considera o peso das suas conexões acionárias. O estudo mostrou que em 2019, os 200 grupos empresariais mais poderosos do Brasil controlavam 63,5% do PIB brasileiro, devido a essas conexões acionárias. Em 2019, o PIB foi de 7,3 trilhões. A receita bruta das corporações foi 69,7% maior do que a do orçamento da União. Lembrando que esse é o mesmo setor que alega prejuízo para justificar cancelamento de convênio de pessoa com autismo, idoso, pessoa com doença crônica grave, como a gente viu acontecendo recentemente, por exemplo. Essas 7 corporações não dominam redes de empresas só no próprio setor, mas de vários outros setores, inclusive o setor de finanças, obviamente. E uma outra conclusão desse mesmo estudo é de que a maior parte dos planos de saúde são apenas caça-níqueis. Quem poderia prever isso, não é mesmo? São poucos e caríssimos os planos de saúde que oferecem um serviço de qualidade. Só um percentual muito pequeno da população pode ter acesso a esses planos. No geral, é um plano de saúde bosta, que no fim das contas, quando você precisa acessar, sempre precisa pagar por serviços adicionais. O SUS tem uma rede gigante, com hospitais, clínicas, centros de atenção básica, vacinação, programas de prevenção, atendimento emergencial e até transplantes. Além disso, o SUS oferece atendimentos em todo o país, desde populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, enquanto muitos planos privados cobrem só consultas e exames básicos e ainda negam procedimentos caros ou minimamente complexos. Mas eles seguem com a propaganda de que a resposta para os problemas da saúde não é aperfeiçoar, melhorar e investir no modelo público que a gente conquistou com muita luta, e sim dar de mão beijada para o setor privado todo esse sistema. E para esse plano dar certo, eles precisam que o SUS fique cada vez pior. Isso vem com um lobby muito bem feito para que o serviço público de saúde seja cada vez mais sucateado e os planos de saúde cada vez mais demandados. E a lógica aqui é bem simples. Se a gente tiver um sistema público de saúde que funciona e atende os interesses da classe trabalhadora, a iniciativa privada não consegue vender plano de saúde. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então é óbvio que a classe dominante vai continuar fazendo de tudo para sucatear e privatizar aos poucos o sistema de saúde público. E quanto mais precarizado é esse sistema, e mais dependente a classe trabalhadora esteja dos planos privados de saúde, mais a nossa vida estará nas mãos de quem lucra com a nossa vulnerabilidade. E é por isso que a gente deve defender o SUS e lutar contra a mercantilização da nossa saúde, em última instância, da nossa vida. E é engraçado, né, que nessa conversa toda nossa a gente nem citou a polêmica de que o Drauzio se chama Áuzio. É o doutor Áuzio. Doutor Áuzio Varela. Aqui tem informação! Mas sabe o que é gostoso demais, junto de se organizar e defender o SUS? Chega a manteiga derrete. Se assinar no ICL, inscrever nesse canal, curtir
curtir, comentar e enviar esse vídeo. Virar pra aquele liberal que você tem como parente, falar assim, ó, você tá sendo contra o SUS, mas isso tá te ferrando porque você tá em pobre, sabe? Você está em pobre, exatamente. Você está em pobre. Então curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva na plataforma do ICL. E é isso, a gente espera vocês na semana que vem pra mais um vídeo aqui da série Web Comunista. É isso. Do nada o nhonho. Não, é Godines, porra. Olha ele! Olha ele! É o Godinho. Tá, só deixa eu voltar. Volta a cena que você com o boneco chama de Godinho. É, eu queria tirar o boné dessa cabeça. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.